Ora, boa noite! Boa noite! Estamos em direto no Facebook com uma convidada tão especial. Boa noite! Eu hoje esqueci-me de começar com a minha música. Ai, distraí-me. Pois Já é. sei que distraí. Oh, Sandra, olha, esqueci-me da música. Que caraças! Mas pronto, mas não vai mal. Estamos aqui nós as duas. Não é, Sandra? Sim, olá, boa noite. A Sandra é arquiteta e hoje vem desvendar aqui uma série de mistérios, esclarecer muitas dúvidas que normalmente toda a gente tem, fazem imensas questões e eu achei que era uma excelente oportunidade ter aqui hoje a convidar a Sandra. Desafiei-a Exatamente. para... Eu cá estou. Antes de mais, obrigada por teres aceito o convite. Sim, obrigada eu pelo teu convite. É com muito gosto que estou aqui também, não é? Até porque as nossas áreas de trabalho se cruzam, e Exatamente. fazia todo sentido eu aceitar o teu convite. Exatamente. Portanto, assim já não preciso andar constantemente a fazer perguntas, não é? A transmitir perguntas que os clientes me fazem. Exatamente, Portanto, exatamente. passo diretamente à fonte. Olha, Sandra, então vamos começar assim um bocadinho com uma das questões que muitas vezes me colocam. Sim. Imagina que estou a falar com um proprietário de um terreno, alguém que quer colocar um terreno à venda. Uhum. Ok? E não sabe muito bem aquelas histórias de PDM, o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer. E eu vou sugerir, olha, se calhar fazer um PIP até pode ser interessante. Mas a pessoa vai ficar a olhar para mim, o que é isto, um PIP? Pois é, olha, então antes de eu te esclarecer o que é um PIP e antes de esclarecer as pessoas do que é um PIP, claro que nós temos terrenos e por vezes não sabemos de todo o que é que podemos fazer neles. É sempre importante saber exatamente onde se localiza para saber, tendo em conta a Câmara Municipal e o regulamento do PDM da Câmara Municipal, saber exatamente o que é que podemos construir no terreno, se podemos sequer construir, porque muitas das vezes nós achamos que temos um terreno que dá para construir e não dá. E o PDM, eu relembro que são sempre documentos que estão em constante alteração ao longo do tempo, ou seja, aquilo que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã. E daí vir o PIP, que também é importante não só para vender, mas também para fazer para te salvaguardares caso haja alguma alteração de PDM. O que é um PIP? É a sigla para Pedido de Informação Prévia. O que é um pedido de informação prévia, no fundo? É tu fazeres uma consulta à Câmara Municipal de alguma intenção de construção que tu possas salvaguardar no teu terreno. Isto é muito importante para quando o PDM está para sofrer alterações e, por exemplo, tu tens o teu terreno que hoje dá para construir e daqui para a semana já não dá, depois de fazer a alteração ao PDM. E isto acontece mesmo e é mesmo verdade. E há pessoas que vou aqui fazer dar um exemplo que é simples e que acontece com muita gente. Compras um terreno, o terreno vale X, porque dá para construir. Depois passou de uns anos e tu achaste que afinal já não queres construir ali, queres construir noutro sítio e decides vender o terreno. Se houver alteração do PDM no meio deste processo, tu podes correr o risco de perder imenso dinheiro porque tu investiste num terreno que tinha um determinado valor naquela altura, mas como neste momento o PDM foi alterado e deixou de ter esse valor, porque deixou de ser possível construir nesse terreno, existe uma desvalorização óbvia, porque ninguém vai querer comprar a um preço alto, porque nós sabemos que até a nível de terrenos eles valorizam ou desvalorizam consoante a possibilidade de construção ou o que é que tu podes fazer lá. O PIP vem salvaguardar muitas das vezes esses casos. Tu podes fazer PIPs que sejam detalhados, e quanto mais detalhado é, melhor te salvaguardas. Vamos aqui imaginar. Podes fazer um PIP
em que já tenhas um projeto de arquitetura feito e que submetes o projeto de arquitetura em formato PIP, em que a Câmara se pronuncia acerca desse projeto, Ok. ou então, acerca desse projeto, até tendo em conta o que é que tu ou deves melhorar ou deves considerar, ou condições que a Câmara te impõe para te poder aprovar aquilo depois numa fase posterior de licenciamento. Mas um PIP não é um licenciamento. Um PIP é só uma informação que a Câmara te transmite e que, depois de aprovado o PIP, independentemente das condições, das condicionantes que a Câmara te exigir, tu tens um ano para poder submeter o licenciamento ou comunicação prévia. E aquilo que estava no PIP está salvaguardado. Ou seja, não é possível te aprovarem hoje um PIP e que digas que queres construir 200 metros quadrados e se tu submeteres exatamente o mesmo projeto em fase de licenciamento com os 200 metros quadrados, automaticamente aquilo é aprovado. Isto é um PIP. Sim, Agora, tu podes ter um PIP sem ter um projeto de arquitetura. Tu podes ter um PIP em que te salvaguarde só, por exemplo, afastamentos à extrema. Por exemplo, área de implantação, área de construção. Tu podes ter um PIP simplesmente com essa informação. Agora, quanto mais informação tu deres à Câmara e quanto mais informação tu num PIP deres, mais salvaguardado ficas. boa. Ou seja, se eu quiser detalhar que naquele terreno quero construir uma moradia com 3 quartos, com não sei quantos metros quadrados, com 2 pisos, com garagem, parará, eu depois vou, se a Câmara disser que concorda, eu depois vou poder construir aquilo. Ou seja, depois tenho um ano para submeter o pedido de licenciamento, não é? Os documentos todos para o licenciamento, Exatamente. para aquele imóvel. Mas se eu depois Exatamente. mudar de ideias e em vez de uma moradia eu quiser construir um hotel, se calhar depois já estou tramada. Não tens impedimento nenhum. O que é que acontece? O teu PIP, na realidade, tu pediste uma informação para um conjunto de. Para uma solução, não pediste informação para outra. Ou seja, mas também não é vinculativo. Porque, por exemplo, o que é que acontece muitas vezes? As pessoas avançam, os nossos clientes ou determinadas pessoas sem terem a certeza, avançam para um pedido de licenciamento e um determinado edifício é aprovado. Tu depois teres aquela aprovação, imagina que mudas ideias a meio. Olha, afinal já não queria um edifício assim. Tu tens de fazer um projeto de alterações. E um projeto de alterações é uma nova licença. Ou seja, é um bocadinho diferente. Claro que o PIP também não te... O PIP salvaguarda-te para aquilo que tu pedes informação. Mas não é vinculativo. Enquanto que o licenciamento é vinculativo. Estás a perceber? Estou a perceber. Ok. Então, agora ainda outra questão relativamente aos terrenos, que também me perguntam muito. Já ouvi várias vezes dizerem: isto é um terreno rústico, não dá para construir. Isto é um terreno urbano, dá para construir. É assim tão linear, Sandra? Da mesmo modo como eu estava a falar que os PDMs eram o que definia a qualificação do solo para a construção, o que está escrito na caderneta predial ou o que está escrito na certidão da conservatória não é vinculativo e por estar escrito rústico ou por estar escrito urbano não quer dizer absolutamente nada ao nível da construção. Isto porquê? Porque o PDM faz-se acompanhar de plantas que definem e que classificam o solo tendo em conta o seu uso e tendo em conta a sua aptidão para construção. Nós temos, cada Câmara tem o seu PDM. Relembro que o que é igual numa Câmara não é de todo igual noutra e vice-versa. Cada uma tem o seu modo de agir e até não existe um modelo base de PDM. Cada Câmara é que define o seu. Ou seja, quando nós consultamos, por exemplo, o regulamento do PDM, todos são diferentes. Cada um depois tem a ver também com a própria interpretação do documento. Mas nós podemos ter um solo urbano, e vou dar aqui um exemplo assim mais concreto. Vamos imaginar, nós temos um solo urbano, mas que por estar numa zona integrada na REN, não dá para construir. Ou por estar, por exemplo, numa zona delimitada como um percurso de água, temos de respeitar esse percurso de água, não dá para construir exatamente nesse percurso de água. Ou seja, existem várias condicionantes que não é por ser urbano que eu posso construir. Muitas das vezes, até por exemplo, é urbano, mas o índice que eu tenho para construção é muito reduzido.
Então não dá para construir com uma área de construção que seja razoável. Por vezes isso pode acontecer. Assim, do mesmo modo, como sendo, por estar escrito que seja rústico, não o impossibilita de construção. O que impossibilita de construção é a carta do PDM assim o dizer. Espaços naturais, espaços florestais, zona de REN, zona da RAN, zona de leite cheia, etc, etc. São muitos termos. É muita complicação. Exatamente, sim. Portanto, o melhor mesmo é consultar a Câmara ou consultar um arquiteto, pedir ajuda do arquiteto. Olha, vê lá isto e tal. Exatamente, sim, sim. É, Porque não é linear e volto a fazer a ressalva de que o que é verdade numa Câmara não é verdade noutra. E nada melhor do que um técnico que esteja dentro do assunto e que seja especializado na matéria para poder informar as pessoas o melhor possível daquilo que têm, até porque por vezes nós achamos que temos algo que é valioso e depois, entretanto, aconteceu alguma alteração que nós não demos por ela e acabou por se perder o valor. sim, está Ou por vezes também acontece o contrário. Pessoas que querem comprar um determinado terreno que pode estar a ser valorizado por dizer que tem índice de construção, etc, etc, mas depois isso não ser assim verdade. E também, quando compramos um terreno, temos de ter a certeza de que aquilo que nós pretendemos fazer nele é possível, não é? Muitas Sim, das vezes isso não acontece. eu aconselho, de facto, sempre que tenho terrenos para venda, eu aconselho sempre que os clientes compradores consultem um arquiteto exatamente por isso. Embora eu procuro saber as informações que Exatamente. consigo, não é? Sobre aquele terreno, mas enfim, aquilo é de facto um mundo, portanto, o seu a seu dono, arquitetos com eles, porque assim torna-se muito mais fácil. Olha, e agora uma outra questão. Vamos deixar Sim. os terrenos, não é? Terreno, claro, sim. E estava aqui a ver os comentários. Paulo Lopes, boa noite. Paula Leitão também, muito boa noite. Ia-te perguntar, relativamente a casas para remodelar, renovar. Primeiro, remodelar e renovar não é bem a mesma coisa, não é? Exatamente, sim. Pronto. Então, imagina que alguém está a pensar comprar uma casa que, enfim, já é uma casa antiga, precisa de algumas obras e tal. Perguntam-me imensas vezes: Oh, Fátima, então, e se eu fizer isto? Preciso da autorização da Câmara? Então, e se, olha, eu aqui deito abaixo esta parede, faço sala e cozinha comum, isto agora o Open Space usa-se muito, a bancada, tira a bancada dali, o fogão dali, faço uma ilha aqui no meio e tal. Este tipo de alteração, isto eu posso fazer assim? Ou é melhor, devo comunicar a alguém, pedir autorização a alguém? É uma questão que é muito relativa e depende de caso para caso e depende do propósito de cada um. Mas, Certo. por exemplo, se tu me estiveres a falar de obras de conservação ou de remodelação no sentido de modernização no interior da tua casa, no interior da tua habitação ou da tua fração, tu és livre de fazer as obras. O mesmo acontece se forem obras de conservação exterior. Ou seja, tu, por exemplo, pinturas. Tu tens uma casa pintada de branco, mas aquilo já está a ficar assim um bocadinho, pronto, a precisar de uma nova pintura e tu queres voltar a pintar de branco, porque é isso que está licenciado. E volta a fazer a ressalva. Tudo o que estiver licenciado ao nível dos exteriores, seja ao nível de cércia máxima, que é a altura da construção, seja ao nível de acabamentos exteriores, tu podes fazer essas obras que são isentas de controle prévio, ou seja, não precisas de uma licença camarária para tal. No entanto, deves fazer a comunicação das obras à Câmara. Chama-se comunicação de obras isentas de controle prévio e as obras devem ser comunicadas porque tu estás efetivamente a fazer uma operação urbanística, estás a fazer uma obra. Ela não requer, é uma licença prévia da entidade camarária. Ok. Isto é um bocadinho... Ou É seja... tipo dizer, olha, isto, eu vou melhorar aqui isto e tal para... Exatamente, ou seja, a Câmara não se pronuncia ou não te emite uma licença, porque
porque não tem a ver com o que é, no fundo, uma licença. É tu pedires uma autorização, a Câmara analisar o que tu estás a pedir e emitir-te essa autorização. Tu tens uma licença para poderes construir. Uma obra isenta de controle prévio significa que tu não tens de pedir autorização. Contudo, não podes ir para lá daquilo que está licenciado. Tu só podes fazer isso para obras de conservação exterior. Tu só podes fazer isso se não alterares a estrutura do edifício e se não mexeres absolutamente em nada na estrutura do edifício. Assim como no interior da tua fração. Agora, se tu fizeres, por exemplo, alterações profundas, mudares a cozinha, as casas de banho, os quartos de sítio, coisas para um lado, coisas para o outro. Era 3 quartos, os quartos eram pequenos, passam a 2. Exatamente. Se tu fizeres esse tipo de alterações, até porque, se fores a ver, se tu fizeres uma alteração profunda na cozinha, se tu mudaste de sítio e afinal agora a tua cozinha é na sala porque dava mais jeito, porque tu gostas de entrar e afinal queres é ter logo ali a cozinha, tu estás a fazer também alterações ao nível das infraestruturas. E as infraestruturas também são elementos que fazem parte do processo de licenciamento. Isso é uma coisa, são alterações profundas, sejam interiores, sejam exteriores, e deverão ser licenciadas, assim como ampliações de edifícios. Por exemplo, eu tenho aqui, agora quero fazer aqui um terraço, um anexo, esse tipo de coisas, sim. Contudo, também depende de câmara para câmara. Por exemplo, há câmaras que anexos, desde que cumpram determinada altura e determinada área, são isentas de controle prévio. Ou seja, tu podes fazê-las, tu tens de as comunicar, tens de dizer à Câmara, eu vou fazer uma obra. Normalmente, as obras isentas de controle prévio têm um prazo limite curto, ou seja, tu não podes estar a fazer uma obra isenta de controle prévio 2 anos. Estás a perceber que normalmente anda à roda de 150, 180, 200 dias para poderes fazer essa intervenção. Mas podes fazê-lo, tens sempre de comunicar. Ok. Olha, e há bocadinho eu reparei que tu sublinhaste ali o caso da cor da tinta. Então, a casa estava licenciada para branco, mas agora amarelo é muito mais giro, muito mais chique. Eu faço amarelo às riscas cor-de-rosa, que aquilo ficava assim uma coisa fantástica. Já não podia? Já não podias, sim. Por vezes, tu não deves mudar sequer, por exemplo, o aspecto dos caixilhos. Exatamente. Isto para ir aqui até ao limite. Por exemplo, tu queres mudar a tua cobertura. Tu não deves alterar o número de águas, não deves alterar o tipo de cobertura, nem o tipo de acabamento da cobertura sem... Porquê? Porque o que está licenciado não era aquilo. Porquê? Porque que no licenciamento o que tu defines ao nível de acabamentos são os exteriores. Porque tem a ver com o impacto paisagístico da edificação. Tu na Câmara tu não precisas de licenciar qual é que é a cor que vais pintar nas paredes interiores. Tu precisas de licenciar a cor das paredes exteriores. E é obrigatório colocar os acabamentos e as cores. E não estou só a falar das paredes, estou a falar dos caixilhos, estou a falar dos portões, estou a falar dos muros. Tudo o que seja elementos exteriores deve ser referido o acabamento do material. Se tu fizeres uma alteração, aquela alteração não é o que está licenciado. Por isso não é uma obra isenta de controle prévio, deves fazer um pedido de licenciamento para essa alteração. Contudo, bem sei, isto é verdade, não é o que a grande maioria das pessoas fazem, mas também é importante esclarecermos que não é o mais correto. E não está previsto Há sanções quando... Exatamente, sim. Por isso é que muitas vezes isto é como acontecer se fala na questão de eu estava aqui a fazer um muro e passou aqui o fiscal da Câmara. Porque na realidade é possível isto acontecer. E temos de ter sempre atenção a isso, nomeadamente exteriores. Tudo o que seja do exterior é sempre um pouco mais... Até a cor, o acabamento dos caixilhos. E, por exemplo, o padrão, se estiver licenciado, uma coisa que se usava já há algum tempo, caixilharias com alguns padrões e caixilharias com aquelas divisórias. Se tu colocares hoje em dia uma caixilharia minimalista, tu estás a alterar a estética do edifício exterior.
estando a alterar a estética, não é isso que está licenciado. Ok, epá, as coisas que nós aprendemos, não é? Jesus. Sim, exatamente. O o regulamento jurídico da urbanização refere mesmo que só é isento de controle prévio obras de conservação exterior que mantenham os mesmos materiais e cores, um, ou semelhante, não é? Que estão licenciados. Ok. Pois o Paulo Lopes está a comentar. Às vezes acontece, pois, às vezes acontece. Mas também Olha, às vezes acontece passar ao fiscal a perguntar porque é que está a fazer o muro. olha, e muitas vezes também me colocam a questão, e eu sei que isto é uma questão muito discutível, por causa das piscinas, não é? Sim, Porque, então aquilo tem espaço para construir uma piscina. Então pronto, então esta casa é perfeita para mim. Mas a piscina também só pode ser construída se houver autorização. exatamente. É sujeito à licença de controle prévio, exatamente. Por norma, depois lá está também cada PDM e cada Câmara pode Claro. definir até onde vai ou não, mas as piscinas são alvo de controle prévio, sim, é preciso licença camarária para isso. Portanto, nada de construir piscinas assim. Ainda mais Exato. agora vem aí o calorzito, O verão, sim. portanto é melhor termos aqui algum Piscinas, cuidado. claro, exatamente. E vamos voltar a fazer esta ressalva. Que sejam construídas. Nós podemos comprar aquelas piscinas que são exteriores para colocar por cima do terraço ou por Aqueles tipos de cima borracha, não é? exatamente, Nós ou hoje montamos em e dia, depois desmontamos. sim, hoje em dia já há aquelas assim um bocadinho mais que são em madeiras e etc, que são assim um bocadinho mais resistentes. Agora também cabe-me a mim salientar um pormenor. Atenção onde colocam a piscina, porque se colocamos a piscina em cima de uma laje, foi pelos engenheiros civis previamente projetada para levar X carga adicional. E se nós colocamos lá uma piscina daquelas com 3 metros, com não sei quantos mililitros em cima, podemos aqui vir a ter algum problema. Estava a fazer lembrar aqui uma história que se ouviu aqui há uns tempos. É verdade, exatamente. Olha, o Paulo Lopes está a perguntar aqui, e as piscinas exteriores? Exatamente, Portanto, piscinas exteriores. não tem limite de área a aprovar. Não sei se o Paulo estava a referir-se a estas piscinas, digamos, amovíveis, porque eu acho que quando esta questão aqui surgiu, era Paulo. Depois não tem limite de área a aprovar. Queres esclarecer a tua dúvida, Paulo? Não sei se o Paulo está a ouvir ou se já foi embora dormir. Paulo. Muitas não são amovíveis. Pois, muitas não são amovíveis. Pois. Portanto, não são amovíveis, chapéu, não Exatamente, é? exatamente, sim. Se queremos ter a coisa direitinho. Exatamente, deverá ser considerado ver a piscina em questão e isso deve ser equacionado, sim. Claro. Porque corremos o risco depois também de ter lá mais alguém a fazer companhia na piscina, não é? Exatamente, Um sim. pé da câmara ou coisa do género. Não, Sim, exatamente. e, olha, não me parecia que fosse assim a situação mais agradável, mas pronto. Não, não é. Ok, olha, muito bom. Olha, mais alguma questão, algum pormenor que tu aches que seja relevante lembrar aqui? E também quem nos está a ouvir, não sei se querem colocar alguma questão. Sandra. Olha, o que é que eu posso dizer mais? Posso dizer que já falámos aqui realmente de quem compra e de quem vende terrenos, como Uhum. potenciar a venda e como garantir uma compra segura, Isso. salvaguardando que realmente o que estamos a comprar é o que nos estão a vender. É importante sempre fazer essa consulta. Depois já falámos nos casos das ampliações e das renovações. Assim, coisas importantes. Posso deixar aqui uma nota, sim. Muitas vezes acontece,
e eu acredito que a grande maioria das pessoas tenha isto em ideia, que o principal problema é fazer o licenciamento. E isso não é bem assim, porque fazer uma construção não é simplesmente precisamos de um arquiteto para fazer o licenciamento e já está. Nós sabemos que depois do licenciamento, licenciamos o edifício, tal e qual como em conjunto com o arquiteto projetámos, porque é muito importante o arquiteto projetar exatamente aquilo que é à vossa medida e aquilo que é o indicado para vocês e aquilo que vocês querem. Depois passamos à fase da construção e da emissão da licença do alvará de construção e achamos que depois da casa estar construída, acabou o processo, posso ir viver para lá, e isso não é bem assim. As pessoas, por vezes, ou por falta de conhecimento, não são informadas que precisam de fazer a emissão da autorização de utilização. Nós não estamos completamente... A casa não se encontra... O processo de construção da casa não se encontra finalizada depois de ser emitida a autorização de utilização. Isto aplica-se a edifícios habitacionais, a edifícios de indústria, a edifícios para qualquer uso, até uma garagem, que nós queiramos ter a utilização de espaço para garagem, espaço para estacionamento, quando é sujeito a controle prévio, é necessária a autorização de utilização. Isto é um processo que é submetido depois do fim da obra. E o que é que acontece? As pessoas, por vezes, não se recordam que isto acontece e que é necessário fazer esse pedido de autorização de utilização, e a meio da obra decidiram: vou aqui fazer uma alteração, porque afinal pensei melhor e eu não quero a janela do quarto virada para a esquerda, quero virada para a direita. E depois acontece muito, na altura da autorização de utilização, é quando passa a vistoria, a verificar se realmente os elementos exteriores estão conforme o que está projetado e o que está licenciado, e por vezes não está. E é emitido, normalmente, ofícios a indicar que deve ser compatibilizado o projeto de acordo com a obra construída. E aqui o cliente tem duas opções. Ou altera o que está em obra para ficar de acordo com o que está no projeto, e normalmente depois de estar construído, isto é uma situação que não é opção, não é? Ou então faz uma alteração ao projeto para compatibilizar com aquilo que está em obra, porque senão não é emitida a autorização de utilização. E depois aqui é que surgem os problemas, porque fazer uma alteração à licença, fazer um novo licenciamento, e por vezes temos de andar a fazer aqui licenciamentos de legalizações de coisas que foram construídas em obra e que por vezes tinham sido completamente evitadas se no projeto inicial realmente nós tenhamos a certeza exata daquilo que estamos a submeter a licenciamento, porque senão depois vamos fazer montes de alterações e não é possível emitir a autorização de utilização porque decidimos alterar. Então estamos aqui a empatar processos e o processo acaba por se esticar no tempo, e isso não é agradável para ninguém. Por isso deixo esta chamada de atenção. É importante os licenciamentos serem submetidos tal e qual como nós pretendemos que fique o edifício final, porque permite que não haja depois estes contratempos ao longo do tempo. Claro que, por vezes, surgem situações em obra que são de extrema importância fazer essa alteração. E tudo bem, não há problema nenhum, faz-se uma alteração em projeto. Por vezes existem alterações que são possíveis de apresentarem só em telas finais durante a autorização de utilização, mas faz-se uma alteração ao projeto durante a obra. Se for durante a obra e se for no prazo do alvará de obra, é um processo um pouco mais simples, mas se for depois de a obra ter terminado e depois do prazo do alvará ter terminado, é um novo projeto de licenciamento para fazer essa alteração, só para pedir a licença de utilização. Nós sabemos que a licença de utilização é obrigatória em todas as construções. Sim. Olha, uma boa chamada de atenção. Porque senão, no fundo, a nossa construção não está completamente legalizada, digamos assim, nos termos daquilo que é o quadro legal. E depois, mais tarde ou mais cedo, acaba por haver problemas também, não é? Exatamente. Olha, e eu estava-te a ouvir e lembrei-me de uma outra questão, aliás, eu já conversei contigo há dias sobre isto. Muitas vezes há a ideia que este terreno, e volta aos terrenos, este terreno não dá para construir, eu sei que a hora já passa um bocadinho, mas este terreno não dá para construir, mas não tem problema nenhum, a gente mete lá uma casa de madeira e não há problema. Isto é assim, Sandra? Isso não funciona bem assim. Não. Claro que, exatamente, claro que depende do sítio, sim, claro que depende
daquilo, exatamente, da classificação do Sol desse local. Claro. E daquilo que a Câmara atribui a esse local. E, por Claro. norma, o regulamento do PDM é muito claro nesse sentido. Quando, por exemplo, é um espaço florestal. Vamos aqui imaginar. Acontece muito, espaços naturais, espaços florestais, espaços canais, são normalmente os termos utilizados pelas câmaras para este tipo de espaços verdes, ou espaços agrícolas. A Câmara é muito clara sobre o que é que permite ou não, mesmo tendo em conta esse... Hoje em dia as câmaras já se adaptam também a essas invenções, digamos assim. E eu vou dar um exemplo concreto. A Câmara de Alcobaça alterou agora recentemente o PDM, ou está neste momento... O PDM esteve em discussão pública, eu penso que ainda não saiu exatamente o regulamento final, mas incluiu no seu PDM já alguma informação acerca disso, sobre casas amovíveis de construção ligeira, casas modulares, eles até chamam aquilo mobile homes, e já existe no PDM deles enquadramento para esse tipo de edificações. O que é que acontecia? É que antes, nós sabemos que a regulamentação vem sempre atrás daquilo que são... As pessoas vão fazer, não é? Exatamente, pronto. E agora que estás a falar nisso, lembra-me em específico deste caso, porque como o PDM teve em discussão há pouco tempo, e eu estive a analisar o que é que ia sair, não é bem assim, depende de câmara para câmara, claro. E por norma não é possível colocar uma... Não é pelo, claro, não é pelo facto não é pelo facto de ser madeira que deixa de ser uma casa, não é? Exatamente, exatamente. Até porque isso tem a ver... na nossa ideia, isso não está muito presente, mas isso é cultural e é natural de país para país. Em Portugal, constrói-se tipicamente de uma determinada forma. Se formos para outros países, não só da Europa, como do mundo, constrói-se tipicamente de outra e não é por isso que deixa de ser uma construção. Exatamente. É verdade. Portanto, essa questão das casas de madeira falam muitas vezes. Por norma, isso é quando um vendedor, e eu não quero estar aqui a acusar de nada, mas por vezes isso acontece muito quando se pretende valorizar, digamos, à força um determinado terreno para tentar que ele valha um valor que não tem. Não está correto, não é adequado. Acontece nisso e também acontece muitas vezes é os compradores que, por desconhecimento, naturalmente, não é? Pensando que aquele terreno não dá para construir, portanto é mais barato, mas eu posso lhe meter uma casa de madeira e resolvo o meu problema. Exato, por norma isso não acontece. Não é bem assim, mas de facto tem tido com alguma frequência essa questão. Essa questão, estou surpreendida. Sim. Porque uma coisa não quer dizer outra, exatamente, sim. E se o terreno é mais barato, por alguma coisa é a única coisa que eu tenho a dizer. Porque se está mais barato, é porque a qualidade do terreno ou a classificação do terreno não permite fazer determinadas coisas. Mas lá está, é esta ideia que passa muitas vezes. A casa é de madeira, já se pode fazer. Ou seja, não, o problema é o facto de ser tijolo e cimento. Construção pesada, não, é de madeira. Olha, vamos dar aqui um exemplo. A Baixa Pombalina é toda estruturada com madeira. E não é por isso que não deixa de ser uma construção. Claro que sim. Madeira é um material de construção com as suas propriedades, é um material natural, mas que tem as suas propriedades tal e qual como outros materiais e que são adequados ou não para determinadas situações. Colocam uma tenda, exatamente uma relote. O Paulo está a dizer para colocar uma tenda. Claro que sim, uma relote dava perfeitamente, não é? Pronto, aí pode ser, acho eu, não é? Porque, pronto, tem rodas, sai. Exatamente, pronto, exatamente. Sim. Pronto, é assim, nós podemos viver onde quisermos, no fundo, não é? E na situação que quisermos, mas pronto, cada um se deve adaptar àquilo que melhor entende, que é a sua condição.
Claro. Quem nos está a acompanhar, não sei se quer colocar aqui alguma questão para a Sandra responder. Não façam perguntas difíceis. Vá lá. Venham elas. Como eu costumo dizer, ou falam agora ou calam-se para sempre. Portanto, vamos lá, vamos a isso. Eu digo que não façam perguntas difíceis porque às vezes há situações que são muito, muito particulares, não é, Sandra? Aliás, tu falaste que de câmara para câmara o PDM altera, e, portanto, às vezes há assim, situações muito específicas que... Exatamente. O PDM às vezes até pressupostos regulamentares, ou seja, não é só quando eu digo que o PDM altera, por exemplo, às vezes até critérios de regulamento de afastamentos, por exemplo, afastamentos às extremas. Enquanto numa câmara permite 3 metros, noutra só permite 5, noutra no Tardós permite uma coisa e nas laterais outra. Temos câmaras que, por exemplo, a nível de estacionamentos, se tu tiveres, por exemplo, construído uma moradia ou um bloco de edifícios de apartamentos, deves considerar 2 carros por T3, algumas é por tipologia, outras é por área. Por cada X metros quadrados de construção, tu deves ter X carros. Ou seja, isto são mesmo questões regulamentares e que não é possível contornar, salvo as exceções que estão previstas, por exemplo, em centros históricos, existe regulamentação específica para esse tipo de locais. Mas, por exemplo, nós pensarmos que mas o meu amigo construiu uma casa que era numa determinada câmara e ele só precisou de pôr lugar de estacionamento para 2 carros. Porque é que eu tenho que pôr 3? E, por vezes, a justificação é esta, porque o próprio regulamento da Câmara Municipal difere. E as regras são diferentes. Porque é que eu tenho de afastar 5 metros quando o meu amigo tem a casa encostada? Esse tipo de situações é importante ver também caso a caso e pedir, quando estamos a falar de casos concretos, pedir ajuda a um técnico que veja a situação em concreto, analise e depois dê uma resposta conforme. Para não estarmos aqui também a fazer suposições com casos que não são o nosso. Claro. Bom, eu acho que ninguém mais quer colocar questões, portanto, eu avisei, não colocam questões, portanto, calam-se para sempre. Calam-se para sempre é a opção, sim. E com isto, Sandra, eu disse que aí uma meia horita, se calhar até era muito, afinal passámos assim meia hora. Sabes que eu também me entusiasmo. Pronto, vou falando e vou explicando como é me entusiasmo. Claro. O Paulo está a dizer que gostei muito deste momento, assuntos muito importantes, bem esclarecidos, portanto, obrigada, Paulo. Acho que estamos. Acho que sim, acho que vou dar, está a ver se aparecer, entretanto, assim mais alguma questão. Acho que vou dar por encerrado este direto de hoje. Olha, Sandra, muito, muito, muito obrigada. Obrigada por mais um comentário. Grata pela partilha, esclarecimentos muito úteis da Ana Santos. Muito, muito, muito obrigada. Na próxima terça-feira vou estar aqui outra vez com mais uma convidada especial, também para nos dar assim muitas dicas e, portanto, quem me está a acompanhar e quem me tem acompanhado já sabe que à terça-feira às 21h33, portanto acho que é fácil de fixar, às 21h33 eu estarei aqui ou sozinha ou acompanhada, mas sempre com um assunto. Conversas sobre vender e comprar casa. Pronto. E é isto que me move à terça-feira à noite. Resta-me agradecer quem nos esteve a acompanhar e, Sandra, olha, mais uma vez, grata. Obrigada. Beijinhos, beijinhos. Até terça, uma noite feliz, um resto de semana maravilhoso, com imenso sol e a lembrar churrasco em jardim e piscina de preferência licenciada, já agora, não é? Para não corrermos o risco de termos algumas visitas sem serem convidadas. Isso mesmo. Então vá, beijinhos, boa noite, até terça-feira. Obrigada, Sandra, até terça. Obrigada, Fátima.